Uma notícia nada boa para você. Estamos rindo, mas não é isso, porque nós estávamos conversando, eu e o Dr. Edmo, durante o intervalo, mas nosso assunto é sério. Eu imaginava que pelo menos uns 2% da população brasileira era hipertensa. O doutor está me dizendo que são pelo menos 10%, o que significa uns 25 milhões de pessoas. Doutor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É muita gente, doutor. Prazer é nosso receber você, mas é muita gente hipertensa. É bastante, porque hoje a gente também tem muito recurso de imagem, de exames, que permite fazer esse diagnóstico e que no passado passava sem um acompanhamento adequado. E eu falei correto? A maioria das pessoas que tem não sabe? Não sabe, porque normalmente a hipertensão é silenciosa, normalmente ela não dá muitos sintomas. Doutor, o que é a hipertensão? A hipertensão é o aumento da pressão ou da tensão na parede das artérias. Isso ocasiona dilatação das artérias e forma os aneurismas, isso pode romper a artéria e matar, que é o derrame cerebral hemorrágico, isso pode dar um infarto no coração. Então, na verdade, é um aumento da pressão do sangue dentro do vaso sanguíneo, dentro da artéria, ocasionado aí por uma gama de fatores, e as consequências, se não tratado, são muito sérias. Que a gente detecta quando mede a pressão, como se fala? A hipertensão é a medição dessa pressão e a pressão está alta. Exatamente, é você medir a pressão e detectar que principalmente a segunda pressão, a mínima, está acima de valores como 9, 9,5, dali para cima já é algo mais preocupante. E mesmo assim ela pode estar alterada a esse ponto e a pessoa não está sentindo nada, doutor? Pode, porque existe uma acomodação da nossa circulação. Nosso organismo ele é capaz de acomodar-se com um regime de pressão muito alto. Esse é o perigo, então. E esse é o perigo, porque na verdade se fosse mais sintomático, as pessoas iriam mais rápido ao pronto-socorro e talvez a gente tivesse uma porcentagem até mais alta de hipertensos. Doutor, e quais são as causas da hipertensão? É hereditariedade, má alimentação, falta de exercício, o que é? Hereditariedade é a principal causa. Quando você tem um histórico familiar importante, o pai, a mãe, avós, tios de primeiro grau, e você tende a herdar essa tendência. E daí, nesse caso, a falta de cuidados é uma ignorância, né, doutor? Porque Exatamente. Você sabe, você que está em casa tem que prestar atenção nessas coisas. Porque nós sempre falamos aqui, quando o caso é hereditariedade, você já sabe que tem um problema na sua família. Porque as pessoas mais próximas a nós, os pais, a avós, então você já sabe que existe um histórico. Daí, obrigatoriamente, é necessário que você procure um médico para já começar a acompanhar desde que idade, doutor? Esse é o ponto-chave. Quanto mais precoce, melhor. Se a história familiar for proeminente, a partir dos 30 anos de idade, 25 a 30 anos, é uma faixa etária que já é conveniente fazer um acompanhamento pelo menos anualmente. Então, a hipertensão não é algo que pode acometer adolescentes, jovens de 20 e poucos anos, não? Pode. Nos dias atuais, com essa capacidade que nós temos de fazer mais o diagnóstico, nós estamos enfrentando uma realidade muito dura no consultório. Adolescentes de 15 anos para cima já estão se apresentando com hipertensão de causa familiar. Meu Deus, doutor, mas famílias inteiras, inclusive. E daí, além da hereditariedade, que eu já quero falar do tratamento, mas queria falar das causas primeiro. Além da hereditariedade, o que mais a gente tem? A má alimentação ajuda? A alimentação é o segundo ponto que nós temos que tomar muito cuidado. Tudo que for muito rico em temperos, principalmente o sal. Pouco sal. Pimenta também temos que tomar cuidado. Claro que a pimenta tem seus benefícios, mas muita pimenta promove maior retenção de líquido, a gente fica mais inchado, e isso pode contribuir para a pressão subir. Alimentos que são mais estimulantes, à base de cafeína, principalmente o cafezinho. Então, aquele hábito de tomar café várias vezes ao dia, tem que tomar muito cuidado. E tudo que tiver cafeína. Então... E ainda porque, só te interrompendo, porque quando se fala em café, né, doutora, a maioria das pessoas utiliza o açúcar. Exato. Quer dizer que você tem duas bombinhas aí que ajudam a dar uma estimulada, né? Você imagina uma pessoa que toma café 6, 7, 8, 10 vezes por dia com açúcar e café puro, sem diluir no leite. Então, isso estimula exageradamente o nosso sistema cardiovascular e a pessoa que já tem propensão acaba ficando hipertensa. Comida gordurosa, essas coisas também, Comida gordurosa, porque normalmente as gorduras têm sais dentro do conteúdo delas. Então, carne de porco, cremes, isso tem que moderar. Não é que não possa, mas tem que ter muito controle disso. Queijos amarelos, os amarelos mais escuros, né, que são mais gordurosos, tomar muito cuidado. Chocolate branco, que é mais gorduroso. Então, são alguns hábitos do dia a dia que a gente pode eventualmente moderar. E a falta de exercícios também?
A falta de exercício também, porque o exercício ele tem como função dilatar os vasos sanguíneos. Ao dilatar, a pressão abaixa. Então é muito comum você ter um controle bom da pressão fazendo exercício. Só que você só pode começar essa prática de exercícios após a sua pressão já estar controlada, porque se você está muito hipertenso ou hipertensa e faz um exercício, uma dança, uma natação de grande impacto, alguma coisa aeróbica, você pode até acentuar essa hipertensão. Quer dizer, você tem que fazer o exercício acompanhado também pelo médico, acompanhado pelo previamente, médico. autorizado pelo médico, exatamente. E doutor, quais são os métodos de... Porque prevenção não tem como, né? Tem que ter uma alimentação regrada, balanceada, mas no caso da hereditariedade não tem como. Esse é um fator que a gente não consegue modificar. E daí existe tratamento? Existe uma gama grande de... Existe uma terapia não medicamentosa, que a gente pode usar aí até alimentos que permitem drenar mais o organismo, que fazem urinar mais. E aí começar a usar, em termos de medicação, a gente começa a usar primeiramente diuréticos, que vão tirando esse excesso de líquido. Essa é a primeira linha de tratamento. Tá. Se não controlar com alimentos e depois com os diuréticos, aí a gente tem que associar classes diferentes de fármacos para hipertensão. Tem pessoas que tomam 2 tipos, tem pessoas que já estão tomando 6, 7 tipos. E é para a vida inteira, não tem cura. Acaba sendo por um tempo indeterminado. Às vezes dá para diminuir bastante, dá para diminuir a quantidade, dá para diminuir a dose que você usa. Dependendo da causa, por exemplo, a obesidade é uma causa muito comum de hipertensão. A pessoa que é submetida a uma cirurgia bariátrica, não é incomum ela fazer a bariátrica, começar a perder peso e até tirar a medicação. Ou diminuir drasticamente. Então, existem situações que a gente consegue tirar mesmo. Doutor, todos os problemas, como você falou, derrame cerebral, AVC, aneurisma, tudo isso é ligado à pressão alta, então? Tudo isso é ligado à pressão alta. O aumento da pressão dentro das artérias pode promover tanto a formação de coágulos, e aí dá o derrame cerebral, o infarto do coração, ou se essas artérias rompem, no caso do cérebro, por exemplo, dá o AVC ou derrame hemorrágico, que normalmente é fatal. Doutor, então, na verdade, a pessoa que tem muita dor de cabeça também pode ser por conta de pressão alta, né? Quando a pessoa tem sintomas, esse é o principal sintoma da pressão alta. Uma dor de cabeça geralmente atrás, posterior, na região occipital, que nós chamamos. Que é essa parte posterior, essa calota posterior do crânio. Que é uma sensação que parece algo, um peso sobre a sua cabeça. Então a pessoa fica sentindo uma tensão, uma carga aqui atrás. Esse sintoma pode ser o prenúncio de uma tendência hipertensiva. Ela deve procurar o cardiologista para já avaliar. Pode às vezes ser algo muscular, então a gente tem que diferenciar. Mas quando a pessoa tem tendência, esse sinal é um sinal de alerta. A obesidade também é um veneno, né, doutor? A obesidade traz consigo diabetes, pressão alta, colesterol, triglicérides. Então é o que o organismo precisa para ter problemas cardiovasculares. Então, o mais importante é você entender que existem métodos preventivos, que é a boa alimentação, os exercícios físicos feitos adequadamente, de acordo com a orientação médica, e você prestar atenção nos teus antepassados, naquilo que você já sabe que é um histórico familiar. E também estar sempre no médico, porque daí você pode conseguir controlar isso sem ter problemas maiores, né, doutor? Com certeza. E um outro alerta é o cigarro, né? O cigarro também está diretamente ligado à hipertensão, porque as substâncias tóxicas do cigarro, elas se depositam nas artérias e elas ajudam a aumentar essa pressão, porque o sangue passa com mais dificuldade, turbilhona, a pressão aumenta e as artérias acabam tendo risco até de rotura. Que é o que acontece com a bebida também, né? Sim, cigarro em primeiro lugar sempre, e a bebida em segundo. Adianta, né? É o binômio da tragédia, né? A vida saudável, ela faz bem em qualquer circunstância, Com certeza, né? Se houver moderação, só que o cigarro, um dado importante, não existe moderação com o cigarro. Então, a pessoa que fala que fuma 2 cigarros, ela está protegida de quem fuma o maço? Não. Ela pode demorar mais para ter problema, mas ela vai ter. Tá, já é uma porta de entrada para isso, Já é uma porta né? de entrada. Olha, tem o site do Dr. Edmo para você ter mais informações, tem ali todos os consultórios dele também, tem muitos artigos esclarecedores, é muito legal o site dele. Você pode entrar em contato através do site também para marcar a sua consulta. É muito importante que você aprenda a se cuidar, porque sabe, tem coisas aqui que a gente descobre quando conversa com especialistas que são tão simples para você prevenir e para você não ter problemas e doenças graves, e muitas
muitas vezes pela nossa ignorância ou por acharmos que isso acontece na casa do vizinho, eu sempre falo isso, que nunca vai acontecer com você, você acaba tendo problemas sérios de saúde por conta da imprudência. Não faça isso com você, porque é importante que você se cuide. Se você não pensar em você, quem é que vai pensar? Então a melhor coisa é você se prevenir para não ter problemas futuros e problemas mais graves. Dr. gabrielcardio.com.br, vai por aí na tela, já está aí na tela para você, drgabrielcardio.com.br, para você ter mais informações e também marcar sua consulta. Doutor, sempre uma alegria ter você aqui. Uma alegria imensa da minha parte também. Querido. Muito obrigado.